Hallo Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e hoje eu estou protegido nesse podcast. Se queimar alguma coisa nesse estúdio aqui, já tenho para quem ligar. E hoje a gente vai falar sobre seguros da Alemanha, galera. É um tópico aí que a gente debateu há muito tempo atrás, né? Então tem várias coisas que mudaram, tem algumas coisas novas aí que trouxemos os especialistas aqui do Alemanha Investimentos. Apresentem-se para o Biergarten, Alex e Iva. Quem são vocês na fila da seguradora? Bom, se você começar assim na fila da seguradora, eu sou a pessoa que vai ajudar na hora de realizar algum sinistro, né? Na hora de explicar ali para a seguradora por que ela deveria cobrir o cliente. Não, mas brincadeiras à parte, sou cofundador da Alemanha Investimentos e é um prazer de estar aqui ajudando novamente as pessoas a navegarem esse mar dos seguros da Alemanha. Com certeza. Eu também estou aqui desde 2015, oficialmente aí com a Alemanha Investimentos, com o meu brother Alex desde 2020, nesses desafios que é ajudar a estruturar financeiramente e proteger, né, com os seguros a nossa comunidade brasileira aqui na Alemanha. Então hoje temos muitas histórias para falar. Nossa, muitas. É verdade, a Alemanha é conhecida pelas suas seguradoras, né? Acho que as maiores seguradoras, talvez, do mundo são suíças ou alemãs. Alguém me corrige aí da banca. Mas eu acho que as mais famosas, pelo menos as mais... Até no Brasil, né? Elas são bem fortes, né? E é uma cultura muito presente aqui, né? Na Alemanha. É bem diferente, né? Em muitos aspectos do que a gente projeta as coisas no Brasil, né? Então essa parte de seguros é algo bem mais enraizado na cultura. No Brasil é meio, né? Deixa a vida me levar. E aqui o pessoal culturalmente já é um pouco mais planejar as coisas, né? Tentar não ter muitas surpresas, né? No percurso. Então essa parte de seguros aí é muito importante em vários aspectos aqui na Alemanha. A gente tem vários seguros que são diferentes do que a gente tem no Brasil, né? Até a forma com que eles funcionam. E a gente quer hoje passar para vocês aí várias coisas, vários tipos de seguro que existem aqui na Alemanha, que talvez vários possam ser interessantes para vocês que estão acompanhando esse podcast. Inclusive a gente trouxe alguns exemplos, né, algumas histórias reais aí também, em alguns casos, para a gente ilustrar, para vocês entenderem como é e como são os seguros aqui na Alemanha. Mas antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, no sul da Deutschlândia, o Alemanha Cast é o podcast mais longevo da Alemanha em português, eu acho, hein, galera? Fora, sei lá, as notícias da Deutsche Welle, que é em português, que tem umas lá que eu sei. Mas não dá pra contar, né? Veículo de comunicação por trás. Então eu acho que o Alemanha Cast é o podcast mais antigo aí em atividade na Alemanha. A gente tá 7 anos no ar já, desmistificando a Alemanha, trazendo tópicos e pautas relevantes aí pra nossa audiência, tentando explicar um pouco da caixa preta que é esse país, né? Então, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do Alemanha Cash, gosta dos nossos conteúdos, você pode tornar-se padrinho do Alemanha Cash através do nosso programa de padrinhos. É só você clicar aqui na descrição ou acessar alemanhacash.com.br/apoie e lá fazer a sua contribuição. Padrinhos do Alemanha Cash tem acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, pode conversar diretamente com a gente e ter um contato direto aí com a Alemanha Cash. Então sempre tem gente chegando, saindo, e essa Alemanha é o vai e vem, né? Tem muita gente chegando, mas também tem muita gente que passa uma temporada aqui e vai embora, então é muito legal ter esse podcast tão longevo e ver gente que eu ajudei a vir e já foi embora, já tá em outro país, já voltou pro Brasil e tal. Então esse negócio aí tá bem legal de acompanhar o pessoal, né? Então esse grupo é legal justamente para ter essa proximidade aí com o pessoal e ouvir as dores, né? Muitas pautas saem de lá também, viu? Fora isso, peço que vocês sigam a gente nas redes sociais aí, do @AlemanhaCast no Instagram. Ou se você estiver acompanhando aqui esse podcast pelo YouTube, não deixe de assinar nosso canal para ficar por dentro de outros conteúdos, não só dos podcasts, mas outros vídeos, outras coisas e cortes e etc. que a gente posta aí sobre a Alemanha. E caso você esteja acompanhando o seu agregador de podcast, Spotify, Apple Podcast, não esqueça de seguir a gente também e deixar a sua avaliação. E a novidade para quem ainda não sabe, a gente tem um novo podcast, que é o podcast de notícias, chamado Alemanha Cast News, onde semanalmente a gente está publicando algumas notícias aí, 3, 4 notícias relevantes aqui para o nosso público brasileiro aqui na Alemanha, ou para o pessoal que está no Brasil aí interessado sobre a Alemanha. Então a gente tenta captar algumas notícias aí que são relevantes para o público, falando bastante coisa sobre imigração, economia,
política e outras questões relevantes aí para o nosso público. Então, se você deve conferir esse nosso novo podcast, é só clicar aqui na descrição ou procurar aí no seu agregador de podcast, Alemanha Cast News, e semanalmente a gente está lá publicando conteúdos para vocês. E chega de conversa, bora para a pauta. Voltamos aos seguros. Voltamos aos seguros, né? Hoje vai ser também um show de nomes lindos, né? Para as pessoas já ir aprendendo, já ir se assustando, porque tem uns caras aí que são bravos de falar, hein? Vou dizer que eu demorei para conseguir pronunciar uns aí, até hoje, se a nossa patrocinadora Lud aí, da Escola de Alemão, escutar esse podcast, vai puxar minha orelha, viu? Porque tem uns caras aí, né? O primeiro aqui da nossa lista, que é o Rechtsschutzversicherung. Meu Deus do céu, amado. Isso aí, se o cara falar com um saco de 2 colheres de farofa na boca, voa pra tudo quanto é lado, né? O que é esse seguro, Alex? Conta pra nós. Esse é um que eu não conheço no Brasil, na verdade. Eu nunca ouvi falar no Brasil. Pois é, o Rechtsschutzversicherung, ele é o seguro jurídico, o seguro legal, o seguro de advogado, ele tem vários nomes, mas o seguro de advogado, ele cobre principalmente essas questões extrajudiciais, então quando tem mediação, quando tem negociação, às vezes, então tudo que não envolve um processo direto, mas também tudo aquilo que envolve depois o processo diretamente. Então eu tenho a possibilidade de usar ele tanto para tirar as dúvidas e fazer aquilo que é necessário às vezes no extrajudicial, assim como tenho a cobertura, por exemplo, se eu precisar entrar com algum processo para fazer valer os meus direitos ou por causa de alguma outra questão. Então ele cobre todos esses custos com advogado, perícia, processo, todas essas questões e normalmente é um seguro que faz bastante sentido para o expatriado aqui, porque tem tanta regra aqui, tem mais sabe, regra, né? Que seguro, hein? Pois é. A gente fica pisando em ovos, né? A galera tudo com medo de fazer as coisas, né? Às vezes a pessoa tem medo de empreender porque não entende o negócio, não entende como é que é a lei e tal, enfim. Pois é, e no final das contas está sempre em desvantagem, né? Porque mesmo que os alemães com quem você lida não são, de repente, advogados ou entendidos no assunto, eles cresceram aqui, então, de certa forma, eu, por exemplo, consigo considerar que uma coisa ou outra de lei eu sei do Brasil, né? Mas aqui eu chego e não faço ideia nenhuma. E aí eu saio em desvantagem mesmo contra o alemão normal que cresceu aqui, porque ele tem pelo menos aquela noção básica que a gente tem no Brasil, né? E às vezes muitos brasileiros acho que não têm noção da importância desse seguro, né? Até precisar, né? Porque aquela conversadinha com o advogado, que muitas vezes no Brasil os advogados não cobram, né? Aqui marcou horáriozinho, tem que pagar, né? Não tem essa choradeira, né? Então, qualquer aconselhamento você já precisa de um advogado, né? Precisa gastar com o advogado, né? Não, sem dúvida. E assim, até para mim, um exemplo mais absurdo de um cliente que já usou esse seguro, porque é uma coisa que eu faria com toda a certeza. Ele foi para o Brasil e ele trouxe... Tem alguns remédios aqui, por exemplo, a Novalgina, que ela não é permitida sem receita, né? No Brasil, você compra Novalgina em qualquer farmácia. E ele trouxe alguns comprimidos a mais do que podia. Acho que, se eu não me engano, hoje, me corrija se for errado, mas a lei acho que permite trazer 100 comprimidos. E ele trouxe uns 300. Foi pego na alfândega e aí, no caso, ele foi processado por tráfico de drogas. Ele ia ser preso. E aí, como ele tinha um seguro legal com a gente, ele acionou todas essas questões, etc. E aí, todo o processo foi pago. Foi um processo que custou, no total, 8 mil euros, mas é 8 mil euros ou ser preso, né? Então, e nesse caso, obviamente, o cliente, pelo fato dele ter o seguro legal, ele não foi cobrado nada dele, né? Eu acho que isso que é o interessante. A gente tem tanta coisa que a gente faz, que a gente não faz nem ideia, e aí depois acontece alguma coisa... o 90% dos casos não aconteceu. Aí acontece aquele negócio, você fala assim, putz, eu deveria ter. Né? É uma vez só e 8 mil euros. Você poderia, por 8 mil euros, você paga o seguro advogado para a vida toda, quase. Paga um monte, né? Eu vi também uma história de uma pessoa que teve problemas com a internet dela. Não tinha sinal lá, enfim, deu problema. A operadora fez alguma coisa errada. E aí, que estavam cobrando, né? Que ele foi cancelar e estava dentro do período, né? De carência ainda. E a pessoa acionou o seguro advogado e o advogado resolveu e no final não precisou pagar a multa, né? Porque isso aqui é uma coisa também que quem não mora na Alemanha não sabe. Agora tá melhor, né?
essa parte de contratos, mas quando eu cheguei aqui na Alemanha, era bem rígido, né? Academia, sei lá, 12 meses de contrato, Sim. Você tinha que avisar 3 meses antes, então lá no mês 9 você tinha que avisar que não queria mais, para dali 3 meses para frente cancelar o seu contrato. Então isso é uma coisa que acontece muito ainda, então tem que ficar esperto. E essa é mais uma das coisas clássicas aí que a gente também não sabe quando chega, né? E às vezes, sei lá, a pessoa se mudou para outro lugar, querem cobrar uma multa e afinal, dependendo do caso, você consegue achar uma brecha na lei. Você não, né? O seu advogado consegue achar uma brecha para não ter que pagar essas multas, né? Fazer valer os seus direitos, né? Acho que esse caso que você comentou, assim, é o caso mais... é a parte privada coberta, né? E tem a parte de casa, que seria, por exemplo, se você tiver mofo, alguma coisa. O Ivan também teve um caso, né? Em casa, Ivan, que você usou o seguro. Tem a parte de trânsito, que é se eu levar uma multa, ou, por exemplo, estiver envolvido num acidente de trânsito, alguma coisa do gênero. E a parte trabalhista, que é bastante usada também, porque vira e mexe tem alguém que é desligado sem alguma justa causa aí. Exato. Eu usei, só esclarecendo também um ponto para a parte de imóvel, né, que houve um vazamento do meu imóvel no apartamento de baixo, e aí eles vieram, fizeram os reparos, como deveria acontecer, só que eles deixaram o buraco, né, o vazamento foi proveniente do banheiro, deixaram o buraco aberto na parede, e ficou ali 1, 2, 3 semanas, bicho passando, essas coisas, né? E aí ligamos para o advogado, só perguntamos aí, eles perguntaram, na verdade, o cálculo, né, do valor do aluguel e a metragem do cômodo, que é o banheiro no caso. E aí ele falou, a partir do mês que vem não precisa pagar tanto, deduz tanto do aluguel que vocês estão transferindo, né, porque vocês estão respaldados na lei. Não deu 1,5 depois de ter transferido o aluguel a menos, já tinha gente aqui fechando o buraco. Essa foi uma das vezes, e a outra vez foi quando eu viajei, a gente vai falar do outro seguro também em relação a isso. Minha mala foi roubada no destino, na Arábia Saudita, e aí a companhia aérea bacana queria me devolver $500, só que dentro da minha mala eu tinha roupas, né, de marca, coisas, né, bacanas que eu tinha comprado. E aí eu acionei o seguro de advogados, eles me encaminharam para uma outra empresa que só cuida disso, e aí a companhia aérea, no final das contas, me reembolsou $1.000, né? Então, ou seja, uma simples ligação, um simples seguro ali, eu já reavi praticamente 50% que eu tinha dentro da minha mala. Legal. Tem outro seguro aqui que eu acho bem legal, que esse muita gente não conhece, inclusive eu já utilizei graças à dica da minha dentista, que são os seguros de saúde complementar, né? O Zusatzversicherung, que você consegue adicionar algumas coberturas extras no seu seguro saúde, né? Então tem várias coisas que a gente pode melhorar, né, o seu atendimento para complementar alguma coisa que você julgue interessante. Alguém pode explicar aí quais são os pontos, quais são os... Com certeza. Seguros agora, adicionais. Vamos falar dos seguros adicionais, né? Ou seja, esses seguros eles são feitos primordialmente para quem está no plano público, né? E quer ter um upgrade em relação àquilo que o plano público oferece. Parte odontológica, bem ou mal ali, né? Uma obturação, às vezes nem com resina, uma limpeza meia boca é o que o plano público oferece, e o plano adicional você pode escolher. Então a gente tem planos aí, por exemplo, de 100%, onde o cliente pode ter a parte de limpeza 100% coberta, a parte de obturação com resina, a parte de canal, coroa, implante. Então, ou seja, ter todos esses custos absorvidos pela seguradora, né? Lembrando que esses planos adicionais, especificamente o odontológico, você vai, paga o dentista, né? Ele manda uma fatura, arétino para sua casa, você o paga e depois você manda para a seguradora e eles te reembolsam, né? Então, esse é o primeiro plano, tá? O segundo que a gente tem é chamado também de internação, né, estacioné, que no momento a gente tem fechado bastante para crianças, né? Então ele dá direito a ser internado no quarto sozinho, então para a criança é muito importante ficar sozinha com a presença dos pais, ser atendido pelo médico-chefe do hospital, então, ou seja, né, a referência do hospital naquele problema vai cuidar da pessoa, então aqui eu estou dando exemplo de criança, mas poderia ser adulto, e também poder escolher o hospital, às vezes o hospital perto de casa está lotado, tem coisas desse tipo, você acaba tendo preferência na escolha do hospital. Em algumas tarifas, inclusive até em caso de emergência, pagam um táxi, reembolsam o custo do táxi até o hospital. Tá? Então, ou seja, você consegue ter um upgrade e ter um pouco mais de conforto no momento desse
mais difícil, eu diria, né? Por mais que a galera ache que primeiro mundo, né, mas às vezes enfermaria zona, né, uma galera no mesmo quarto, no mesmo quarto, só a cortininha ali separando e olha lá ainda, né, então isso é legal e não custa muito, né. Exato, 3 quartos, 2, 3 quartos é standard na Alemanha, né? Não é sempre ficar no quarto sozinho, é só realmente quem tem um plano desse ou quem está no plano privado. Ou quem paga privado, né? Acho que a questão principal desses planos é que, assim, tudo isso que eles cobrem, você pode pagar do próprio bolso. Esse não é o problema. O problema é que, né, ou você, de repente, arca com custos absurdos que são imprevisíveis, ou você torna eles mais previsíveis tendo esses seguros adicionais. E eu acho que essa é a principal diferença, assim, de conseguir fazer um upgrade, porque o seguro público ele vai cobrir o básico. O que o seguro público de saúde na Alemanha precisa cobrir, que é para todos, é o que é economicamente viável e medicinalmente necessário. Então, se você acha que você vai ter o melhor dos melhores tratamentos, não vai, você vai resolver o seu problema. Essa é a questão, você nunca vai ficar na mão. Essa é a questão, o seguro de saúde público ele não é ruim, alemão, com certeza não. Mas acho que a principal questão é o que você quer para sua saúde. Se você quer o melhor dos melhores ou se você quer só precisa de repente resolver o meu problema buraco, ali. Né? Quer fazer uma pista nova ou quer só tapar o buraco? Exato. Legal. E aí tem também o ambulante, né, que é o plano, na verdade, você consegue a parte de óculos, alguma consulta, alguma terapia alternativa, então osteopatia, cromoterapia, essas medicinas novas, a pessoa tem a possibilidade de fazer através de um plano ambulante, né? E, por fim, a gente tem também os de prevenção. Prevenção eu acho bem útil também, principalmente porque alguns exames, eles não são não são cobertos na sua totalidade ou não são sequer cobertos no plano público. E aí, com esse plano a mais, né, a pessoa tem a possibilidade de fazer exames, de fazer, enfim, né, exames que são necessários para a saúde. Né? Então, tem um exemplo. Vacinas também. Logo quando a gente mudou para a Alemanha, a minha esposa fez o check-up lá no Brasil, né? A gente tinha um plano de saúde privado lá. E aí depois, quando a gente veio para cá, ela precisou ir no ginecologista e tal, e ela levou os exames que ela tinha feito no Brasil para ela ver. Eu não vou lembrar, mas era um exame de imagem que ela tinha feito lá no Brasil. Cara, lá em Blumenau, né? Não era em São Paulo, né? Que estão as coisas top, né? E aí era um exame de imagem tudo colorido e tal, com definição boa e tal. E foi engraçado que a ginecologista falou pra ela que ela nunca havia visto na vida dela um exame tão bom, tão detalhado, quanto aquele do Brasil. Por quê? Porque lá... porque aqui, que nem você falou, né? Geralmente é mais básico, né? Ou se você quer um exame, alguma coisa mais avançada, não é o standard, né? Pra quem tem o plano público, né? Exato. E complementando ali da parte dental, eu tenho um caso também, eu tenho esse seguro odontológico adicional, e eu tive que fazer um implante dentário, né? E custaria, na verdade eu tive que pagar 30%, esse 30%, se eu não me engano, foram 700 euros que eu paguei, mas era 2.000 e poucos euros, 2.400 euros, sei lá, alguma coisa nesse sentido. O implante, parte dele tá parte do tratamento, não era o tratamento completo, na verdade era só eu colocar o pino, né? O dente mesmo era outro dentista que fazia. Então, só para ter uma ideia, eu pago 20 e poucos por mês e tive esse desconto aí de quase 2.000 e poucos euros, que, diferença animal no orçamento, né? Se tive que desembolsar isso, ia ser bem dolorido, né? Com certeza. A gente já teve casos de clientes que acionaram esse seguro, inclusive numa situação similar. Um dos nossos clientes aí economizou 5.000 euros em implantes devido a esse plano adicional que a gente havia sugerido. Então, quando a gente fala da parte odontológica é aquilo. Parte das pessoas que a gente faz assessoria, elas falam que fazem no Brasil, mas isso aí é negligenciar, porque ninguém vai para o Brasil... ou raríssimas pessoas vão 2 vezes por ano no Brasil, para pelo menos fazer a limpeza, né? Que é o normal, uma vez a cada 6 meses. E, claro, se acontece alguma coisa mais grave, né? Você não vai pegar um avião com dor de dente, tendo que implantar um dente para ir para o Brasil para fazer lá.
E fora que é uma situação precisa extrema. ficar lá e deve ficar atestado e como é que faz que eu trabalho aqui. É um rolo, né? Eu acho que não faz muito sentido, pode não, falar. né? Outro seguro que eu acho que é quase que obrigatório, todo mundo tem, né? Que é o seguro de responsabilidade civil na Alemanha. Vocês Sim. podem elaborar um pouco em cima desse lindo Haftpflichtversicherung? Com certeza. O Haftpflichtversicherung, e assim, o seguro de responsabilidade civil ou seguro de terceiros, ou em inglês o Liability Insurance, são todos o mesmo seguro. Eu acho que, primeiro, a necessidade de ter esse seguro é simplesmente porque a responsabilidade de cada um é vista de uma forma completamente diferente aqui na Alemanha do que no Brasil, né? Eu acho que no Brasil a gente resolve, aqui um aperto de mão, eu te indenizo aqui, ou eu te pago isso. Aqui os caras te levam realmente para tudo. Eu perdi eu deixei de trabalhar 2 dias por conta disso, eu quero que você pague meu salário por esses 2 dias. Vai nesse nível, né? Caraca. Então, assim, quando a gente fala que a responsabilidade aqui é levada a séria, não é só, eu causei um acidente e eu machuquei um pouco a pessoa, é todo o resto relacionado. Né? Inclusive o seguro de saúde, se tiver alguma questão de saúde relacionada, ele vai cobrar você. Então, por exemplo, eu machuquei alguém, essa pessoa ela teve que parar no hospital, o seguro dessa pessoa pode me cobrar pelos custos que teve com essa pessoa. Esse é o nível de responsabilidade que as pessoas querem ou que o governo quer que você tenha aqui na Alemanha. E por isso que é importante você ter esse seguro de responsabilidade civil, ou para você, ou para o seu cachorro, ou na área na área de trabalho, né? Se você tiver, por exemplo, se você for autônomo ou tiver o freelancer, alguma coisa assim, porque todas essas responsabilidades são cobradas no final. Então, esse seguro de terceiros, ele cobre uma vez que você danificar a propriedade ou, né, a pessoa de terceiros, no caso, né? Então, se eu machucar alguém, se eu quebrar alguma coisa de alguém nesse sentido. E se uma isso criança, vale se eu furar... sei lá, meu filho foi lá e jogou uma pedra na janela do vizinho. Com certeza, também? Com certeza. Também está coberto. Se eu perder a chave do apartamento que eu alugo, também está coberto. Se eu estiver andando de bicicleta e bater contra um carrinho de bebê, por exemplo, aconteceu com um cliente, inclusive, está coberto também, né? Então são várias questões, danos materiais, físicos, saúde, que são cobertos nesse caso, dentro e fora da Alemanha. A gente teve também alguns clientes que já viajaram e que acabaram quebrando, por exemplo, teve um que quebrou uma prancha de surf que ele alugou, outro que acabou sujando o sofá do hotel que estava hospedado. Então, isso são tudo seguros que são tudo exemplos do que o seguro cobre. Eu sempre dou a dica de usar esse seguro realmente para as coisas relativamente grandes, porque se eu vou usar para, sei lá, cobrir 80 euros de um secador que eu deixei cair no chão, de repente, no hotel que eu estava alugando, eu voltar para a Alemanha e esquecer o meu ferro de passar roupa ligada, queimar o prédio todo, e eu depois o seguro começar a encrencar comigo só porque eu fico usando eles para as coisas pequenas, né? Eu acho que o alemão ele também gosta de certa forma desse senso de responsabilidade, mais próprio também, né? Então, para que no final das contas eu acabo usando um seguro que é tão barato? E por que ele é tão barato? Porque, a princípio, é um seguro que todo mundo tem. Então, ele consegue só ser tão barato porque as pessoas elas não usam, por exemplo, se eu deixei um relógio de 5 euros cair no chão do meu filho, por exemplo, e quebrou, né? No caso, ou do filho de alguém cair no chão porque do meu próprio filho não estaria coberto. Ele sempre cobre danos a outras pessoas, mas não danos que eu mesmo me causo, por exemplo. Entendi. Entendi. É interessante também, só colocando no que o Alex falou, esse é o seguro, após o seguro de saúde, claro que é obrigatório na Alemanha, esse é o seguro mais fechado na Alemanha. 80% dos alemães têm esse seguro. Então, ou seja, as pessoas realmente levam esse seguro a sério. Inclusive também clientes nossos, quando vão alugar algum apartamento e etc., o proprietário exige que a pessoa tenha a Haftpflicht, para caso haja algum dano, né, o seguro ressarcir. Né? Então, um seguro mais fechado e um dos mais importantes na Alemanha. E é barato, né? Não é um dos mais baratos também. Exato, porque todo mundo tem, aí ele consegue ser, o custo consegue ser dividido entre todos, né? Acho que isso também, de certa forma, é esse senso de responsabilidade que eu comentei, né? Menos pessoas usam para coisas banais, mais pessoas usam para coisas sérias, e dessa forma o seguro ele consegue ser barato para todo mundo. Entendi.
E assim, acho que a mesma coisa eu comentei rapidamente, mas só já puxando o gancho aqui pro próximo seguro, que seria o Tierhalterhaftpflichtversicherung. Ele é a mesma coisa, só que para cachorro. Ah, mas meu cachorro é super pequenininho, como é que ele vai machucar alguém? Às vezes ele solta da coleira, atravessa a rua correndo, um carro tem que desviar, causa um acidente, por exemplo. Nesse caso, como eu falei, a responsabilidade de todos os danos materiais, todos os danos físicos, né, de saúde de uma pessoa, está tudo coberto dentro desse Tierhalterhaftpflicht. Então, com certeza são coisas que não dá para negligenciar. Ah, mas meu cachorro ele é tão bonzinho, sim, mas assim, acasos acontecem, imprevistos acontecem. Uma loqueada do cachorro. Morder alguém. Né? O cachorro não pensa, tem que partir dessa premissa. Exatamente. O ser humano já é complicado, né? Imagina o cachorrinho, né? Vou até colocar um fun fact nessa parte aqui, porque o Haftpflichtversicherung, ou seja, aquele que você faz para você mesmo, ele cobre todo tipo de pet. Ele cobre se você tiver abelha de estimação, tarântula de estimação, cobra de estimação, cabra de estimação, mas o que ele não vai cobrir, gatos também, inclusive, mas o que ele não vai cobrir é cachorro. Porque aí, de novo, a incidência de danos com cachorro foi tão alto que eles falaram assim, se a gente não separar esses seguros e cobrar daquelas pessoas que têm cachorro, as pessoas que não têm cachorro, elas vão acabar pagando muito mais caro por esse seguro. Então, ali foi destrinchado isso. Mas é interessante você ver também o histórico por trás disso, né? Porque, na verdade, é o gato... Existe a variante também de cavalo. Sério? Deve ter, né? Sério. Tem variante de cavalo também. Não imagino, né? Esses dias não tem a ver com a Alemanha, mas eu li um artigo falando qual que é o animal mais letal da Austrália. Todo mundo acha que é os aranhas, esse bicho maluco que tem lá, mas o animal que mais mata na Austrália são os cavalos. Ah, é? Nossa, eu teria chutado cangurus, porque é uma coisa tão de lá que eu falei assim, caraca. Eu também. Os cavalos são mais letais do que as aranhas. Nocaute em alguém. Então, pois é, eu tenho umas aranhas de estimação aqui no meu estúdio, pra quem não sabe, meu estúdio é aqui no Kela, então vira e mexe aqui já deu do gravando podcast, passar uma aranhinha aqui no teclado do computador aqui, mas tá tudo certo, né? Então, bom saber que se uma delas morrer, eu posso acionar o seguro. Tá, mas me fala mais um pouco aí sobre o seguro para quem tem pet aí, o que mais que tá coberto aí, como é que funciona? A parte, assim, o seguro de pet, no geral, assim como o seguro de responsabilidade civil para você, ele sempre vai cobrir danos a outras pessoas ou, no caso, né, do seguro de pet, a outros animais. Então, se o meu cachorro morde alguém, morde um outro animal, morde, sei lá, o outro cachorro ou o gato ou alguma coisa do gênero, esses são sempre custos que estão cobertos, mas são sempre relacionados a outras pessoas, a outros animais, está sempre para fora. Para dentro, por exemplo, se eu me machucar ou se o meu cachorro estiver doente ou alguma coisa do gênero, aí com certeza esse seguro ele não cobriria, porque aí eu precisaria ter um seguro de saúde, né? No caso de um adulto, de uma pessoa, tem o seguro obrigatório de saúde, no caso do cachorro dá para fazer um seguro de saúde para cachorro. Mas aí o seguro de saúde para o cachorro normal, né? Veterinário, né? Então, exato. Entendi. Dá para destrinchar entre operações também e visitas ao veterinário de uma forma geral, então dá para você cobrir o mais grave, assim, que seria de fato cirurgias do cachorro, ou você fala assim, não, quero já que ele cubra tudo. O legal, assim, da Alemanha é que muitos seguros, eles são bem modulares também, pelo fato de ser, de fato, o país dos seguros, dá para você adaptar algumas coisas, né? Não são todas, mas em muitos seguros tem esses diversos graus de cobertura, né? E no nosso trabalho, a gente ajuda também a identificar qual que é o grau de cobertura recomendado, porque às vezes a gente fala assim, eu vou economizar 5 euros nesse seguro, vou pegar a versão básica, porque eu só preciso do básico, nunca vai acontecer nada. E é a lei de Murphy, é bem aquela área que você não tem a cobertura e que acontece o negócio. É sério mesmo, a gente já viveu isso tantas vezes, e aí depois a gente que tem que se explicar para os clientes. Temos um ser humaninho que mora comigo, né? Ele é bem agitado, né? E aí esse pequeno ser humano, certa vez, estava brincando com o seu Bob Car. Bob Car é aqueles carrinhos, né? Pra quem não sabe, não sei como é que chama no Brasil, tipo um
carrinho que senta assim, vai com o pezinho empurrando, né? E aí tava numa corrida em alta velocidade dentro de casa, e ele se perdeu numa curva e acertou o vidro da sacada, da porta que dá pra sacada. E adivinha o que aconteceu? Rachou o vidro, né? E pronto. Aí comuniquei a dona do apartamento, falei, olha, rachou o vidro aqui. Não contei o que aconteceu, né? Mas rachou o vidro aqui. E aí ela, a primeira coisa, perguntou se eu tinha o seguro, né? E eu falei, tenho. Aí fui olhar, adivinha. Quando eu negociei o seguro, eu falei, não tem como baixar um pouco o preço? O cara baixou. E sabe qual proteção ele tirou? De vidro, né? Óbvio, né? Não era com a gente. Disclaimer aqui, tá? Para todos que estão ouvindo. Esse não era mesmo. Foi antes da transferência. Alemanha Investimentos. Exatamente. Conosco, sabendo que ele tem criança, um ser humaninho em casa, jamais tiraríamos a proteção não tira. de vidro. Não tira, jamais. Galera. Mas enfim, fiz a história, eu não tive que pagar nada, tá? Porque eu acho que ela tinha o seguro dela, mas aí foi trocado o vidro, tudo certo, né? Mas sim, fui economizar, chorei, e no final eu fui lá ver nas propostas que o cara mandou pra mim na época, eu dei a choradinha, daí eu comparei as duas versões e falei, putz, tirei justamente o que eu precisava. Eu sempre falo assim que cachorro e criança dá um jeito de quebrar tudo. É melhor a gente pagar esses 5 euros a mais e ter as coisas cobertas do que depois economizar. Uma janela dessas aqui, ela sai uns 3, 4 mil euros, fácil. Pela sorte, a janela é dupla, né? Quebrou, lógico, a velocidade não era tão grande assim, então quebrou só o vidro de dentro, né? O de fora não foi danificado. Então mas acho que precisa trocar mesmo assim, porque é um negócio a vácuo, né? Eu tenho quase certeza que precisa trocar a janela inteira. Esse é o problema delas. Não dá pra só você falar, vou trocar só um vidrinho aqui. Não sei. Só sei que o cara veio, demorou um mês pra ele vir trocar. E ainda bem que não era invernão ainda, senão ia gelar, ia gastar mais com calefação, veja você, né? E sim, ele trocou em 5 minutos a janela. Demorou um mês pra vir, né? Mas enfim. Um outro seguro que eu acho bem legal, principalmente aí pra quem, por exemplo, fotógrafo, a galera que tem uns equipamentos, faz alguns reparos aí na casa, sei lá, ferramental e tal, é o seguro pra quem justamente tem Gewerblich, né? Que tem... Como é que se fala? Empresa aberta. Empresa aberta, né? Então tem muita coisa legal aí, né? Sim. Pessoal autônomo aí, importantíssimo ter proteção para a parte autônoma, né? Então, equipamentos, então se a pessoa, no caso como você exemplificou, é um fotógrafo e aí tem o equipamento roubado em algum ambiente após um casamento, hoje um equipamento de fotografia contando lente e câmera pode chegar aí a 5, 10 mil, 15 mil, 20 mil euros, o céu é o limite, né? Dependendo do equipamento que ele tem. Então, ou seja, é importantíssimo ter um seguro que vai assegurar em caso de roubo, em caso de algum dano, inclusive. Tem seguros também que protegem nesse sentido, né? E, claro, em relação à profissão, o dano que a pessoa pode vir a causar a uma outra pessoa, né? Então, entra nessa categoria, por exemplo, que a gente já tem clientes assim, pessoa que monta um Kindergarten, né? A gente chama de Erziehering, por exemplo, ou Tagesmutter, né? Pode reunir 4, 5 crianças ali, ou 10 crianças, por exemplo, num espaço para tomar conta durante o dia. Se ela causa algum dano a alguma criança, se alguma criança cai, se machuca... Eu teria esse seguro. Com certeza, não tem como. Não tem como ter essa função. Vai pegar fogo na casa um dia, meu, sei lá, cara. Exato, tem que ter uma proteção total. Né? Não, e claro, outras coisas. Se você é um profissional autônomo, né, lida com o público e precisa de uma defesa também jurídica sobre esse aspecto, tá? O seguro jurídico que a gente começou era para a área privada, ou seja... Eu, como pessoa, né, tenho até a questão como empregador, mas não como uma empresa, não como um profissional autônomo. E é importante ter esse tipo de seguro também. A gente também trabalha com isso. Eu posso, por exemplo, assegurar meus equipamentos do podcast, se eu quiser? Claro. Pode. Claro. Bom, interessante. Não que eu tenha milhões investidos aqui, né? Mas sabe como é que é, né? Vai que pega fogo no Kela, né?
Não, pois é, pois é. Eu acho que isso, e a questão assim, dessa responsabilidade profissional também, ela vai além dos danos materiais, às vezes, é para os danos patrimoniais que a gente chama, né? O Vermögensschaden que chama. Então, por exemplo, isso vai na direção de se alguém se machucar, por exemplo, e não conseguir mais trabalhar ou quiser, por exemplo, um Schmerzensgeld, que é relativamente comum aqui, que seria praticamente um dinheiro, uma indenização pelo fato de eu ter me machucado, ou o fato de, por exemplo, eu ter perdido um voo, ou de ter perdido algum negócio, por exemplo, alguma coisa que era como é que chama, que tem uma deadline importante, bem apertada, alguma coisa assim, ou bem importante. Eu também consigo colocar isso, obviamente, dentro dessa sua responsabilidade do que aconteceu. Então, essa parte de responsabilidade profissional, para quem de repente faz, sei lá, tem muitas pessoas, por exemplo, que acabam fazendo doces, ou às vezes até os nossos salgados tão gostosos do Brasil, etc., e essas coisas. Se eu engasgo, por exemplo, com alguma coisa e eu vejo que foi algum problema, por exemplo, na hora de você produzir aquele salgado, por exemplo, ou alguma coisa do gênero, eu poderia te processar também, né? E eu acho que esse seguro, ele cobre exatamente esse tipo de responsabilidade. Então, claro que são outros tipos de responsabilidade que eu tenho como autônomo, mas eu diria que, assim, seria até negligente você, como autônomo, não ter um seguro para te proteger contra que as outras pessoas tendem a inventar com o seu trabalho, né? Muito interessante, muito importante isso, né? Muito importante, porque o cara pode arruinar o seu negócio de vez, para sempre. Sem dúvida. Acho que é isso sobre os seguros de outras pessoas. Agora vamos falar dos nossos seguros, do que a gente consegue assegurar pra gente, né? Exatamente. Até agora a gente só tava falando de danos aos outros. E as minhas coisas, né? Fala aí, como me defendo. Então comece aí, Alex. O que você tem a dizer? Qual é o mais importante aí pra gente deixar nossa casinha com escudo? A casinha do escudo, essa aqui é a Hausratversicherung. Eu gosto de falar, inclusive, que ela é a nossa armadura, né? A nossa proteção. Armadura. Então, para eu saber o que está coberto no Hausrat, é só eu virar minha casa, um apartamento de ponta cabeça, chacoalhar e tudo que cair está coberto dentro dessa Hausratversicherung. É assim que eu lembrava sempre na prova, na época, quando a gente tinha que tirar as nossas licenças, o que estava coberto no Hausrat e o que não estava. Então, é aquele clássico seguro de residência que a gente conhece do Brasil contra furto, estourou um cano, pegou fogo, descarga elétrica, todas essas questões. Só que para mim esse seguro aqui na Alemanha ele tem um extra que eu acho sensacional, e Ivan até já comentou um pouco antes, quando ele estava falando da mala extraviada, que esse seguro ele também cobre todas as suas coisas que você leva para fora de casa. Olha então, aí. Vou dar um exemplo. Eu tinha um amigo que me acompanhou uma vez para o carnaval no Brasil, Rio de Janeiro, foi assaltado. Oh, surpresa, hein? Surpresa. O seguro reembolsou o celular, o dinheiro que ele tinha na carteira e a mochila. Né? Outro exemplo que está acontecendo relativamente com frequência, furto de bicicleta. Né? Nossa, bicicleta outra, né? Aqui na Alemanha é uma atrás da outra que é furtada, etc. Então esse seguro ele também tem essa cobertura adicional para isso. Tem a questão de vidros, que o Tomás já comentou, né? Então aqui esse adicional, ele com certeza é desse seguro aqui que a gente consegue incluir. Danos elementais também, como por exemplo enchentes. Meu Kela, ele de repente inundou e eu estava com algumas coisas guardadas lá, né? Então esse é um clássico que daria para incluir também. E por fim a parte de assistências, que é em caso de emergência, se eu precisar chamar um chaveiro, se eu precisar desentupir um cano, por exemplo, uma privada, alguma coisa nesse quesito, e precisar de alguma assistência em caso de emergência, são tudo coberturas que esse seguro consegue providenciar. E essa parte de chaveiro é standard? Sempre tem ou é adicional nesse seguro? Não, é adicional. Adicional? Vamos conferir o meu aí, Ivan, ver se o meu tá certinho.
Porque um dos maiores medos, eu vou confessar pra vocês aqui, audiência, um dos maiores medos que eu tenho na Alemanha é perder a chave da casa. Só explicando então, pra galera como é que funciona a chave aqui, né? Que no Brasil o pessoal não tá acostumado, né? Bom, pra começar, geralmente aqui os trincos da porta, né? A fechadura da porta, ela só abre por dentro, né? Então o lado de fora é fixo, né? Aquela maçaneta lá que você abaixa para abrir, né? Tradicionalmente, ela é fixa. Ou seja, se você bateu a porta, só encostou ela, você não consegue abrir pro lado de fora. Eu mesmo, geralmente, nem chaveio a casa. Eu só encosto a porta e vou embora, né? E acontece que, se você ficou preso para o lado de fora, você vai ter que dar um jeito de entrar na sua casa, né? Beleza. Talvez é resolvível, porque você pode pular a janela, de repente, sei lá, whatever. Mas o problema é essas chaves que são únicas, né? É o mesmo modelo de chave que abre, por exemplo, a mesma chave abre a porta do prédio, abre a garagem, abre o seu porão e a porta do seu apartamento. A mesma chave, né? Então essa chave ela é um pouco diferente, ela consegue abrir diferentes maçanetas, né? Então o vizinho tem que abre a porta do apartamento dele exclusivamente, não abre o seu apartamento, mas as outras áreas comuns ele abre com a mesma chave. E aí se você perde essa desgraça dessa chave, a tendência é ter que você trocar as fechaduras do prédio inteiro, certo? Exatamente. E aí vem uma confusão interessante que acontece com os nossos clientes, né? A gente costuma explicar isso também. Quando você perde a chave, você causa um dano ao terceiro. Você pode acionar a Privathaftpflichtversicherung, que é o seguro de danos a terceiros, para reembolsar. Porque aí, né? Contanto que tem que trocar o cilindro, trocar a chave, essas coisas. Exato, considerando que tem que trocar tudo. Agora, quando você esquece a sua chave dentro de casa e bate a porta, você não está causando nenhum dano ao terceiro, você está causando um dano a si próprio. Uhum. E aí é o seguro de coisas de casa com o adicional do chaveiro. Então a gente já teve casos assim, quero acionar o seguro de danos a terceiros. Tá, o que houve? Perdeu a chave? Não, me tranquei para fora. Então você não perdeu a chave. Vamos definir o que é perder. Né? Exatamente. Exato. O cara deve trabalhar com programação, né? Você não perdeu a chave, ela só está inacessível para você. Você sabe que ela está. Exatamente. E aí tem pessoas já safas que sabem que podem causar esse problema a si próprias, né? De se trancar para fora e já fecham o Hausrat com esse adicional. Pessoas espertas. Eu tinha um colega que era tão paranoico quanto a isso, que ele deixava uma das cópias da chave dele na empresa que ele trabalhava, ou na casa de alguém, sei lá, whatever, só pra se desse algum problema, ele ter a backup. Tem muito cliente que faz isso. O backup em algum lugar, né? A gente faz muito cliente que faz isso também, assim, né, só para garantir, mas definitivamente nesse caso, assim, e às vezes os chaveiros, eles são tão profissionais mesmo que em 2 minutos eles abrem sua porta, você fica, caraca, essa é a segurança toda que eu tenho na minha casa? E aí depois vem a conta, 300 euros, exato. 2 minutos de o cara trabalho. olhar pra porta, 300 euros. Abra-te, Sésamo, ele só chega, fala as 2 palavras lá e 3, né? E aí, pronto, acabou. Ai, cara, não, enfim, até hoje não aconteceu, né? Mas um dia vai acontecer, principalmente eu acho que quando você recebe visitas, né? Às vezes as visitas estão meio desligadas e tal. Eu já ouvi história de gente aí que, veio a visita, tá aqui a chave da casa, né? Saiu, vou trabalhar, qualquer coisa, e o cara, tô preso aqui do lado de fora e tal. Sim. Então, vou levar o lixo lá. Tchau. Pois é. E o que mais temos aí que vocês citam de exemplo nesse seguro que o pessoal talvez não saiba? Enfim, equipamentos, né? Queimar alguma coisa também, normal, né? Queimou a TV, sei lá, qualquer coisa assim. Tem um caso interessante que às vezes não é um problema isolado, né? Às vezes é um conjunto de coisas, é uma sequência de eventos. Então, um dos nossos clientes, ele teve um vazamento de água na casa dele que danificou o piso inteiro, danificou o armário dele e o apartamento dele ficou inabitável. E o Hausrat, nesse caso, paga uma estadia no hotel. Então, o seguro das coisas de casa te permite ficar no hotel, claro, dentro dessas condições. Tá mofado, né? Tem risco aí até de problema respiratório, porque fica umidade, etc. Claro, e também o proprietário precisaria do imóvel, né, livre para poder fazer a reforma, né, depois de um vazamento por dano de água.
E aí foi acionado o seguro, a gente interviu inclusive junto à seguradora, e ele recebeu o reembolso dos 30 dias de hotel que ele ficou no hotel, mais o problema do armário dele. Então teve todos os custos reembolsados. Show de bola. Bom, aqui na Alemanha também tem outra diferença, que o pessoal que não mora aqui, tá no Brasil, eu sei que tem alguém que faz até essa prática, já ouvi falar, mas normalmente não é assim que funciona. Quando você aluga um imóvel no Brasil, geralmente você tem um fiador que vai responder caso você não tenha dinheiro ou você atrase o aluguel, eles vão atrás do fiador para cobrar dele. E aqui na Alemanha tem, mas é menos, né? Eu acho que normalmente a gente paga o Kaution, né? Que é o depósito de segurança, né? O famoso calção no Brasil. Ou a calção, eu não sei qual é o artigo correto para essa palavra, mas e aqui na Alemanha às vezes é difícil, né? Principalmente eu acho que o pessoal que está se mudando, né? Às vezes é triste, né? Você pode trazer o dinheirinho do Brasil, mas aí você desembolsar 3 mil euros, sei lá, para deixar bofando lá no lugar que você nunca mais vai ver aquele dinheiro lá, só quando você sair do apartamento, é doído, né? É doído, né? Então, às vezes, a alternativa é você ter um seguro para fazer essa calção para você. Então, gostaria que vocês explicassem essa vantagem, que eu acho que antigamente eu nunca tinha ouvido falar disso aí, viu? É novo. Assim, novo, digo, nos últimos 2 anos, assim, é que eles perceberam que começou a ter mercado exatamente para isso, então. Porque começou muitas pessoas não terem ou não quererem praticamente perder essa liquidez, né, de falar, eu vou colocar, como o Tomás colocou tão bem, vou deixar esse dinheiro lá e nunca mais vou ver. Às vezes eu, por exemplo, aqui onde eu moro, desde que eu moro na Alemanha, eu moro no mesmo apartamento, moro aqui há 10 anos. É um dinheiro que, assim, eu coloquei na mesa ali, eu lembro que o Mita ainda queria bala, né, queria espécie ali, ainda paguei pra ele, coloquei o dinheiro no envelopinho, né, e deixei ele lá, assim, a princípio é o dinheiro que eu poderia ter investido, ou usado para alguma outra coisa, às vezes eu não tinha essa disponibilidade, etc. Eu lembro que na época minha mãe me emprestou esse dinheiro, porque eu vim para cá estudar, né? Então, não tinha nem salário. Não era empresário que nem agora, ainda, né? Agora empresário. Não tinha nada. E aí esse seguro calção, ele entra exatamente nessas questões, né? Ele praticamente te empresta a garantia, então ele fala assim pro proprietário do imóvel que você está alugando, se alguma coisa acontecer, o proprietário ele pode recorrer direto à seguradora e a seguradora vai pagar o proprietário pela calção, né, ou pelo dano causado, por exemplo, e a seguradora ela vai então pedir o valor do inquilino, né? Então, por exemplo, sair do apartamento, a calção era de 2.000, o proprietário está querendo reter 1.000, ele vai vai cobrar direto esses 1.000 da seguradora, né? E a seguradora ela vai cobrar de mim, que é o inquilino que saiu. Qual que é a vantagem disso? Esse seguro ele custa bem menos do que esses 2, 3 mil euros que eu preciso colocar na mesa. Então eu pago um valor anual, sei lá, pago 100 euros, 200 euros por ano, dependendo do valor da minha calção, e com isso eu posso manter a minha liquidez, eu posso pegar esse capital e investir em alguma outra coisa, etc. Então, no final das contas, é como se fosse eu costumo enxergar esse seguro como se fosse um pequeno empréstimo, né? Você paga uma seguradora para ser praticamente uma fiadora, aí no caso, com a garantia, e você pode trabalhar livremente com o seu capital sem precisar necessariamente arcar com aquilo. E aí, como é um seguro calção, também não influencia a chufa, não influencia a sua linha de crédito nem nada, por isso que ele não é um crédito de fato, né? Mas é como se fosse, acho que fica mais fácil de entender dessa forma. Ah, sim, eu acho bem interessante aí, principalmente para quem tá chegando e, enfim, tem o pensamento de não sumir com o dinheiro, né? Porque o meu tá aí, né? Um dia eu vou receber de volta, ou não, né? Depois que sair vai ter tantos danos no apartamento aí que já era. Já era esse dinheiro. Perdeu o Playboy, né? Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. O próximo seguro aqui na nossa lista é o seguro que você faz, mas não usa, né? Seguro de vida. Seguro de vida. Esse é simples, esse é um seguro rápido e eficiente. Mas é como você falou, você não quer usar esse seguro, porém eu posso classificá-lo aqui com uma importância muito grande. Sim, principalmente pessoas que vêm, né, por uma situação, né, para a Alemanha com família, com filhos, onde um só trabalha, né, seja o marido, seja a esposa, e se acontece alguma coisa.
Né? Essa é a famosa pergunta. Principalmente, acho que eu, né, colocar até aqui um critério a mais, um tempero a mais, se a gente está se referindo a financiamento. Né? Se há um financiamento, se há dívidas, aqui na Alemanha não tem perdão. Se o marido contrai uma dívida de financiamento e vem a óbito, essa dívida recai sobre a esposa, sobre os filhos, até ser quitado. Alguém pagar. Né? Até alguém pagar, né? Então vai recaindo. Então, ou seja, é extremamente importante pensar nesse tipo de proteção para a família. Né? Às vezes as pessoas têm uma imagem errada do seguro de vida, não vou morrer tão cedo, ou se eu morrer, paciência, mas não é bem assim. Né? Se você tem um filho pequeno, você vai querer. Né? Exato, você vai querer que seu filho tenha problema para crescer, que ele não tenha uma estrutura familiar, que tenha problema financeiro. Porque a criança vai precisar continuar comendo, vai, né, precisar de comida na mesa, esse tipo de coisa. Então, o seguro de vida é extremamente importante para garantir a estrutura familiar após a pessoa responsável financeiramente pela família, né, caso ela não esteja mais aqui. Então, essa é a ideia. Eu acho que o mais importante é que imprevistos sempre acontecem, né? Acho que, assim, essa questão de você conseguir garantir o futuro, porque fato é, assim, se você fizer um bom planejamento financeiro, porque essa é uma coisa que muitas pessoas falam, não, mas eu prefiro ficar guardando esse dinheiro. Tá bom, mas até você realmente conseguir atingir o nível de segurança que um seguro de vida consegue te trazer, são anos construindo patrimônio. Então, se você falar assim, eu quero assegurar 200 mil euros, quanto demoraria para você conseguir construir esses 200 mil? Se você falar assim, agora construir esses 200 mil e agora o seguro não é supérfluo, sua primeira pessoa assinar embaixo. Né? Mas eu acho que o importante é só você falar, e o caminho até lá, como é que você vai estar assegurado? Porque aí você não vai ter nenhum nem outro, né? Então, eu acho que é importante pensar sobre os cenários mais agradáveis e avaliar, cada caso é um caso, claro, mas eu diria que na maioria dos casos, para pessoas que têm dependentes, o seguro de vida ele é completamente recomendável, principalmente considerando que a pessoa talvez ela nem queira ser enterrada aqui na Alemanha, talvez transporte de volta para o Brasil, essas coisas, todas elas custam, né? E alguém vai ter que arcar com esse custo. Então, às vezes, não é nem só como ficam as pessoas que ficam aqui, mas como é que fica o meu corpo, sabe? Acho que são várias coisas que a gente vai pensando. Teve um rapaz aí que veio a falecer, um brasileiro, e a gente fez uma vaquinha ali para ajudar ele, arrecadamos dinheiro dos seguidores aí da Alemanha Cash, anunciamos, porque ele não tinha como ir pro Brasil, né? Então... Então, é sério, é melhor pensar isso antes do que depois quando é literalmente tarde demais. Pois é. Mas assim, em modo geral funciona parecido, né, com o que a gente tem no BR. Sim, né? Sim. Só um adendo em alguns casos, tá? Algumas tarifas, inclusive, né, só para complementar, se a pessoa tiver com uma doença terminal, por exemplo, alguma coisa assim, ela pode receber esse valor em vida, né, ainda. Então, não necessariamente, são algumas exceções à regra, mas não necessariamente o seguro de vida é só quando a pessoa estritamente ali faleceu. Às vezes, em alguns casos, dependendo da tarifa, aí paga-se um pouco a mais, claro. Se ela tiver alguma doença terminal, um câncer, alguma coisa assim, ela já pode receber parte ou até o valor inteiro em vida para já conseguir, enfim, cuidar das coisas que são necessárias. Bom, a pessoa pode ficar na capa da gaita, mas não vir a óbito, né? Não morrer, né? Então a gente também tem outro seguro que são para doenças mais severas. Então tem essa cobertura também, né? Que a gente pode ter na Alemanha, certo? Sim. Acho que tem algumas opções, né? Tem esse seguro de doenças graves, tem o seguro de incapacidade, acho que seguro de acidentes, todos eles têm... claro, coberturas em situações diferentes, mas o mesmo intuito, que é assegurar a renda de uma pessoa que, de repente, é o principal provedor da família e não vê óbito, porque, claro, o óbito com certeza é o pior que pode acontecer, mas existem vários estágios até lá, né? E esse seguro de incapacidade, ou seguro de doenças graves, ele entra exatamente nessa situação de eu, de repente, perder a minha renda porque eu fui diagnosticado com alguma coisa, ou porque eu sofri um acidente, nesse caso,
acidente grave, e esse seguro, o seguro de incapacidade, por exemplo, né, ele me daria, é o Berufsunfähigkeitsversicherung, ele me daria uma pensão. Então eu determino qual é a pensão e até qual idade eu quero receber, e aí dessa forma eu tenho pelo menos a liquidez mensal. Se eu falar assim, não, mas além de ter isso, eu também quero, de repente, ter um seguro para buscar tratamentos melhores, né, ou que talvez não estejam cobertos no meu seguro público, ou tratamentos fora da Alemanha, ou se eu quero simplesmente falar assim, não, tenho toda a tranquilidade do mundo para deixar de trabalhar um ano, me reerguer de repente, ou me recuperar, ou enfim, o que for, e aí depois voltar ativa, mas 100%. Esses seguros, eu acho que eles tiram essa pressão de eu estar 100%, quer dizer, de eu estar sempre performando, mesmo sem eu estar 100% ainda. Entendi. Porque dependendo do grau que eu tenho, né, me derruba, né, eu fico de fato sem conseguir gerar renda, e esses seguros eles seriam como uma proteção da sua própria renda, que no final das contas é como você vai construir patrimônio, é como você vai conseguir pagar suas viagens, é como você vai pagar o seu lazer, sua qualidade de vida. Então, esses seriam os outros seguros que em vida já oferecem uma proteção nesse sentido, né? Legal. Exato. Importante aqui colocar, né, duas coisinhas, né, em relação a esses seguros da parte da proteção da renda e, obviamente, seguro de vida. Eles são sempre complementares. Então, se possível, pegar os 3 seguros ou os 2 seguros, tentar criar ali um budget mensal para poder fechar essas partes que ficam aí negligenciadas muitas vezes pela gente. E, principalmente, as pessoas que vêm aqui para a Alemanha têm uma percepção de que o Estado vai cuidar, tudo, né, o governo vai cuidar. Se eu ficar incapacitado, a Alemanha tem um Estado social enorme, eu estou cuidado. Não, depende. Né? Muitas vezes, se você está pouco tempo trabalhando, e a gente já teve cliente assim. A gente teve um caso de casal de enfermeiros que voltaram para o Brasil, porque, no caso, ela estava menos do que 5 anos na Alemanha, não tinha como ficar incapacitada pelo Estado por muito mais tempo. O plano de saúde já não estava querendo pagar mais, depois de praticamente 1 ano pagando para ela, e aí eles decidiram voltar para o Brasil, porque era a única solução que tinha. Porque quando eles chegaram, não fizeram, até por desconhecimento, né, não vou colocar aqui que foi negligência, mas desconhecimento, não sabia que tinha esse tipo de seguro, e aí olha quanta coisa a gente está colocando aqui em jogo, né? Questão de vida, questão de sustento da família, ter uma rede de proteção, porque muitas vezes a pessoa vem para cá sozinha. Você não vai contar com a sua mãe, que seu pai vai te mandar dinheiro aqui em euro para te manter aqui na Alemanha. Né? E, obviamente, no final das contas, a sua própria permanência na Alemanha. Então, um sonho. Meu sonho é morar fora, é permanecer fora, é criar patrimônio, é ter uma vida na Alemanha. Tudo isso é colocado em risco por causa de um simples seguro que às vezes a pessoa negligencia. Qual que é o seu plano B, né? Acho que essa é a grande questão. E o plano B de muitas pessoas é voltar para o Brasil, mas aí eu fico questionando, se você não consegue trabalhar aqui, você vai fazer o que no Brasil? Eu acho que muitas pessoas às vezes não pensam as coisas até o final, sabe? Você fala assim, não, mas aí qualquer coisa eu faço isso, mas eu vou conseguir fazer isso? Essa é a questão, né? E eu acho que esses seguros, eles tiram realmente essa pressão, e eles dão a possibilidade de você conseguir se recuperar de fato antes de você precisar, antes de você voltar. Eles te dão essa estabilidade financeira para você, para sua família. Então é bom avaliar realmente nesse sentido qual que é o plano B, e o seguro de vida, ou de incapacidade, ou de doenças graves, são todos seguros biométricos, então eles precisam ser feitos quando você está saudável. Quando já está lá, quando já está nos 45 do segundo tempo, é com certeza tarde demais. Exato. Com certeza. Show de bola, galera. Então a gente praticamente protegeu quase todas as áreas das vidas das pessoas, desde saúde, bens, animaizinhos de estimação, né? Então, quem tiver interessado em ter algum seguro, né, e contratar uma assessoria, como é que nosso querido ouvinte e seguidor faz para encontrar vocês aí, rapaziada? Muito simples. Primeiro passo, a gente tem o nosso Instagram, então Alemanha Investimentos. Temos também o nosso site, www.alemanhainvestimentos.com. Lá tem o nosso número de telefone, tem o nosso WhatsApp, tem o nosso e-mail. É possível também agendar uma assessoria para a gente entender a sua situação
e montar um planejamento de acordo com o budget que você tem para te proteger em todas essas áreas. Não é? A gente não precisa nem fechar tudo e também não ficar com nada. Né? Então, há sempre um meio termo personalizado, individualizado, de acordo com a situação de cada um. Né? Então, é importante também avaliarmos isso juntos. E é isso, estamos à disposição, nossa assessoria é gratuita e estamos aqui para ajudá-los. E, por favor, quando entrar em contato, tem que falar que vocês viram aqui no Alemanha Cash, né? Não deixe de nos portar essa informação. Fala aí, Alex. Com certeza. Não, eu só ia falar que, assim, acho que o mais importante para cada um que está ouvindo aqui é você avaliar para você mesmo, assim, quais são os riscos que você quer correr e quais são os riscos que você quer eliminar. E se você precisar de ajuda com isso, a gente está aqui para ajudar exatamente com essas questões, porque o seguro é só o começo, o seguro é a base, aquilo que vai formar a solidez para você conseguir construir o seu patrimônio em cima. Senão, da mesma forma que você construiu, o patrimônio é super difícil de construir, mas super rápido de acabar gastando, de derrubar, por fato de você. E acho que os seguros eles ajudam exatamente com isso. Então, essa avaliação de risco, ela é extremamente importante. E é isso que a gente faz na nossa assessoria, porque muitas vezes tem esse pensamento que, não, mas a Alemanha é o país dos seguros, eu vou ter que ter todos os seguros. Não, você vai ter que ter aquilo que é interessante para a sua situação. Pra você, né? E essa análise que a gente precisa fazer. Por isso que os seguros, acho que eles estão aí, mas não necessariamente todos fazem sentido para todo mundo, né? Show de bola, galera! Então, acho que a gente tem um programa. Fica aí o convite para as próximas gravações do Alemanha Cash. E a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal! Valeu! Um abraço! Tchau. Um abraço!